Caminhoneiro vê jovem sendo expulsa da própria casa na chuva. Minutos depois, ele descobre quem era o pai dela. Comente dizendo o que você achou dessa história, dando uma nota de 0 a 10. E comente de que cidade você está me vendo. Quero muito saber se você gostou da minha história e quero te conhecer melhor. Então se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. Tem noites na estrada que parecem querer engolir a gente. A chuva de março naquela BR-365, entre Patos de Minas e Patrocínio, era desse tipo. Não a chuva fina e traiçoeira que molha devagar sem que a gente perceba. Era uma chuva grossa, densa, o tipo que cai com peso e intenção, que transforma o asfalto num espelho negro e faz o mundo sumir a 2 metros à frente dos faróis. Eu me chamo Dirceu Tavares, 53 anos, quase 3 décadas rodando estradas desse país de ponta a ponta. Se alguém me perguntasse naquela noite se eu era feliz, eu provavelmente deixaria a pergunta morrer no ar sem responder, porque aprendi a não fazer esse tipo de conta. Feliz é uma palavra grande demais para quem vive dentro de uma cabine. Tem dia que eu acordo com o gosto do café amargo do posto ainda na boca e já estou a 200 quilômetros do lugar onde dormi. Tem dia que o silêncio é tão completo que eu ponho o rádio num volume alto só para sentir que ainda existo. Naquela noite de março, eu estava rodando com uma carga de adubo embalado, destino a um armazém em Uberlândia. Rotina. Documento assinado, nota fiscal em dia, janela entreaberta apesar da chuva, porque o ar-condicionado da cabine estava fazendo um barulho esquisito que me deixava nervoso. O cheiro era de terra molhada e diesel, que é o cheiro da minha vida inteira se eu parar para pensar. Eu não estava com pressa. Ia no passo certo, olho nos retrovisores, atenção no acostamento que some quando a chuva está pesada assim. E foi no acostamento que eu a vi. Primeiro foi uma sombra, depois foi uma figura, depois foi uma pessoa de verdade, parada ali no meio do nada, entre 2 postes com a luz morta, abraçando uma mochila surrada contra o peito, como se aquela mochila fosse a última coisa que restava no mundo. Não estava acenando, não estava pedindo carona do jeito que as pessoas pedem, braço levantado, olho desesperado, estava só parada, imóvel, como quem já desistiu de pedir e ficou ali por falta de para onde ir. Eu quase não parei. Preciso ser honesto sobre isso, porque toda vez que conto essa história, existe uma vontade de pintar uma imagem melhor de mim mesmo, de dizer que parei de imediato porque sou um homem bom. Mas não é assim. O que aconteceu é que o pé foi pro freio antes que a cabeça mandasse. E quando eu me dei conta, já estava enfiando o caminhão no acostamento com o pisca-alerta ligado e o coração batendo mais rápido do que precisava. Aprendi a não parar. A estrada ensina coisas que a cidade não ensina. Ensina que nem toda figura parada no acostamento à meia-noite quer só uma carona. Ensina que tem golpe, tem emboscada, tem gente que usa a aparência de fragilidade como isca. Eu tinha 53 anos e cicatrizes suficientes para saber disso. Mas havia algo naquele jeito dela estar parada. Algo que não combinava com nenhum esquema que eu conhecia. Ela não olhou para o caminhão quando eu parei. Não se moveu rápido. Não acenou com alívio. Ficou olhando para frente, para a chuva, como se o fato de eu ter parado fosse uma informação que precisava de tempo para processar. Abri a porta do lado do passageiro de dentro, empurrando devagar. A chuva entrou imediata, salpicando o banco. Fiquei olhando para ela sem falar nada. Ela ficou olhando para mim do acostamento, com o cabelo escuro colado no rosto, a chuva escorrendo pelo queixo, os olhos vermelhos que não eram só de chuva. Era jovem, 20 e poucos anos talvez. O rosto tinha aquela expressão de quem já tomou pancada suficiente da vida para não se surpreender mais com nada, mas ainda guarda alguma coisa dentro que não apagou de todo. Ficamos assim um tempo, ela pesando o risco, eu também. Não disse nada. Não falei, pode subir, nem tô indo para tal lugar.
Apenas fiquei com a porta aberta na chuva, com o motor ronronando baixo, e esperei. Não sei por que fiz isso. Talvez porque, se eu falasse alguma coisa, fosse a coisa errada e ela fosse embora. Às vezes, o silêncio é o único convite que não assusta. Ela subiu, colocou a mochila no colo, fechou a porta sem força e ficou olhando para frente, sem dizer uma palavra. Eu também não disse nada. Coloquei o caminhão na estrada de volta e segui viagem. Foram 40 quilômetros de silêncio absoluto. A chuva batia no teto da cabine com aquele ritmo irregular, que ora fica ensurdecedor, ora diminui, como se a própria chuva respirasse. O rádio estava no volume baixo, numa rádio AM que mal separava música de estática. Ela ficou sentada rígida no começo, com a mochila abraçada, os pés juntos, o olhar fixo no para-brisa. Eu fui sentindo, quilômetro a quilômetro, a rigidez ir embora. Não de golpe. Devagar, como gelo que derrete sem que a gente marque o momento exato. Em algum ponto entre o 20º e o 30º quilômetro, eu percebi que ela estava tremendo. Não de medo, de frio. A chuva tinha encharcado a roupa e o ar-condicionado quebrado da cabine não aquecia direito. Eu peguei uma camiseta velha, que eu deixava no porta-malas do banco, dobrada ali faz tanto tempo que eu nem lembrava que existia, e coloquei no banco entre nós dois, sem dizer nada. Ela olhou para a camiseta, olhou para mim, pegou. Tinha uma caixinha de bolachas de água e sal no console, que eu empurrei discretamente na direção dela alguns quilômetros depois. Ela comeu 3 bolachas devagar. O tipo de devagar de quem tem fome, mas não quer que a fome apareça. Quando a voz chegou, chegou baixa. Rouca de choro ou de frio, eu não soube distinguir. "O senhor vai até onde?" "Uberlândia", eu disse. "Mas passo por Patos de Minas, se quiser descer lá." Ela ficou quieta. Depois, "Patos de Minas tá bom." E silêncio outra vez. Eu não perguntei de onde vinha. Não perguntei o que estava fazendo sozinha na beira de uma rodovia à meia-noite. Existe uma etiqueta da estrada que a maioria das pessoas da cidade não conhece. Quando alguém aceita sua carona depois de hesitar daquele jeito, o mínimo que você pode fazer é não transformar o banco do passageiro num interrogatório. A chuva foi aliviando por volta da divisa do município. O asfalto foi aparecendo mais claro. Ela virou o rosto um pouco para a janela e eu pude ver o perfil dela refletido fracamente no vidro molhado. Jovem demais para ter esse peso todo. Quando o silêncio ficou denso demais, ela falou. Não porque eu perguntei. Falou porque às vezes a gente não aguenta mais carregar uma coisa sozinho dentro da cabine de um desconhecido que não perguntou nada e por isso é o único para quem dá para contar. "Minha mãe me botou para fora de casa", ela disse. A voz saiu sem melodrama, sem rancor excessivo. Era uma voz de fato consumado. Eu não tenho para onde ir. Eu não disse "nossa", nem "que absurdo", nem nenhuma daquelas frases que a gente fala quando não sabe o que falar. Apenas mantive o olho na estrada e dei a ela o espaço de continuar se quisesse. Ela queria. Contou aos pedaços que a mãe se chamava Sônia, que tinha um novo companheiro, Edevaldo, homem duro, de poucas palavras, mas muitos julgamentos, que não tolerava a contradição de ninguém, que ela, numa reunião de família, tinha contestado uma decisão financeira dele na frente de todo mundo, e que isso tinha sido, segundo Edevaldo, uma humilhação que não merecia teto em cima da cabeça. A mãe tinha ficado do lado dele. "Como se chama você?" perguntei, quando ela parou de falar por um momento. Vanessa Quirino." "Dirceu", eu disse. "Dirceu Tavares." Ela assentiu e ficou quieta de novo, olhando pela janela as luzes distantes de algum vilarejo sumindo na chuva. Eu continuei dirigindo. E foi então, numa frase casual, quase de passagem, como quem menciona o nome do tempo que faz, que ela disse. "Meu pai não foi atrás de mim nem nesse tempo todo, nem quando aconteceu nada.
O nome dele é Gilmar. Gilmar Quirino. Pelo menos é o que minha mãe diz que ele usava. O caminhão não balançou, a chuva não parou, a estrada continuou igual. Mas dentro de mim alguma coisa virou de lado com uma violência silenciosa que eu precisei de toda a força que tinha para não deixar aparecer no rosto. Gilmar Tavares, meu irmão mais novo, o irmão com quem eu não trocava uma palavra há 17 anos. Desde a briga sobre a terra do meu pai, que rasgou a família ao meio e nunca foi costurada. Desde o dia em que eu peguei minha bolsa, subi no caminhão e não voltei mais, achando que a raiva ia passar. E ela foi passando de ano em ano até virar uma parede que nenhum dos dois teve coragem de derrubar. Apertei o volante, continuei na estrada. Ela não sabia quem eu era, não tinha como saber. O sobrenome dela era Quirino, não Tavares. E a criança que eu tinha visto uma única vez, num churrasco de família quando ela ainda engatinhava, era um fantasma tão distante que eu mal conseguia juntar as peças. Mas o nome do pai dela era o nome que eu carregava como pedra no peito fazia quase 2 décadas. Cheguei em Patos de Minas, com ela adormecida no banco ao meu lado, a cabeça encostada leve na janela, a mochila ainda no colo mesmo dormindo, como quem aprendeu que tudo que tem pode sumir se deixar solto. A chuva tinha parado completamente. A cidade estava quieta, com aquela quietude das madrugadas de interior onde os cachorros latiam para longe e as ruas cheiravam a terra molhada e jasmim de muro. Fiquei parado com o motor desligado por alguns minutos, olhando para ela dormir, com aquela pergunta que não cabia em uma frase, só rodando na cabeça sem parar. O que eu ia fazer com isso? Acordei no dia seguinte com o sol já alto e o gosto de arrependimento na boca. Não o tipo de arrependimento de quem fez algo errado. O tipo de quem fez algo e não sabe ainda se foi certo, e essa incerteza pesa mais do que qualquer certeza ruim. Tinha deixado Vanessa na noite anterior, na única pensão decente que eu conhecia em Patos de Minas, um sobrado cor de mostarda na rua São Sebastião, gerenciado por uma senhora chamada Dona Cida, que recebia viajante a qualquer hora, sem fazer perguntas. Paguei a primeira semana do quarto com o dinheiro que eu tinha guardado na carteira de plástico dentro do porta-luvas, uma reserva que eu chamava mentalmente de fundo do pneu, porque era o valor que eu precisaria se um pneu arrebentasse em trechos sem borracharia. R$ 320. Uma semana de teto para ela, um pneu a menos de segurança para mim. Ela tinha tentado recusar. Foi o primeiro momento em que eu vi alguma coisa além do peso no rosto dela. Uma centelha de orgulho, pequena, mas firme, que acendeu quando eu tirei o dinheiro. Disse que não precisava, que ia se virar. Eu disse que eu sabia que ela ia se virar e que o dinheiro não era esmola, era empréstimo e que ela me pagava quando pudesse. Empréstimo sem juros de uma pessoa que eu nem conheço, ela disse. A gente se conhece há 40 quilômetros, eu disse. Na estrada isso já é bastante tempo. Ela não sorriu, mas pegou o dinheiro. Dormi no caminhão mesmo, estacionado num pátio de posto que eu usava sempre que passava por Patos. Acordei com o barulho de outro caminhão chegando, motor pesado, buzina curta de comprimento, aquele idioma dos motoristas que dispensa palavras. Tomei café numa xícara de plástico no balcão do posto e fiquei olhando para o telefone sem saber o que fazer com o que sabia. Gilmar. O nome continuava lá. Não tinha ido embora com o sono. Meu irmão mais novo, 8 anos mais novo do que eu. A briga pela terra do pai foi o final de uma história que já estava mal escrita há muito tempo. Terra boa no Triângulo Mineiro, pai que morreu sem testamento por teimosia e a gente que disse coisas que não têm como ser desditas numa tarde de agosto que eu ainda consigo lembrar pelo cheiro. Eu fui embora. Ele ficou. O silêncio entre a gente criou raiz própria e nenhum dos dois fez nada para arrancar. 17 anos. E agora, a filha dele estava dormindo num pensionato a 2 quilômetros de onde eu estava tomando café de plástico sem saber quem eu era. Fiquei mais 2 dias em Patos de Minas,
sem nenhuma justificativa lógica. A carga já tinha sido entregue em Uberlândia e eu estava parado à toa, perdendo dinheiro. Passei na rua São Sebastião, na tarde do segundo dia, com a desculpa fraca de um pacote de pão e uma informação sobre uma padaria que estava contratando. Deixei tudo com Dona Cida e um bilhete com o endereço. Não entrei. Não quis ver ela ainda. Não sabia o que dizer. Peguei a carga para Araxá. Depois fui para Uberaba. Depois para Frutal. Fiquei 2 semanas rodando sem parar, o tipo de ritmo que eu usava quando precisava não pensar. Porque quando o caminhão está em movimento e a estrada exige atenção, a cabeça não tem espaço para mais nada além do asfalto. Mas ela ficava lá, não a Vanessa em si, a situação, o nó, a questão que eu não sabia nem formular direito. O que eu devia a essa moça? O que eu devia ao meu irmão? O que eu devia a mim mesmo, que passei 17 anos fingindo que aquela parte da minha vida não existia? Voltei a Patos de Minas numa terça-feira de abril, quase um mês depois daquela noite de chuva. Fui direto na padaria da Rua Getúlio, que eu havia indicado no bilhete. Era um estabelecimento comprido, com vitrine de vidro embaçada pela umidade, cheiro de pão quente que chegava na calçada. Entrei com a desculpa de um café. Ela estava lá, atrás do balcão, com um avental branco, separando pão numa bandeja com aquela eficiência de quem aprendeu rápido porque precisou. O cabelo estava preso com um elástico simples. Os olhos estavam atentos, vasculhando o salão com a expressão de quem trabalha de verdade e não fica esperando o expediente acabar. Me viu quando eu me sentei no banco alto do balcão. Parou por um segundo. Depois continuou o que estava fazendo. Terminou de separar a bandeja, limpou as mãos no avental e só então veio na minha direção. Achou a padaria, ela disse. O café aqui é bom? Razoável, ela disse. Mas é o que tem. Trouxe o café sem eu pedir mais nada. Ficou do outro lado do balcão, enxugando um copo que já estava limpo, o jeito de quem quer parecer ocupado enquanto decide o que fala. A senhora dona do lugar é boa pessoa, ela disse por fim. Dona Neuza. Me contratou no segundo dia que eu fui lá. Que bom. Tô pagando o quarto da minha própria conta desde a semana passada, ela disse. E na voz tinha algo que não era o orgulho fanfarrão. Era só fato, a satisfação quieta de quem cumpriu o que disse que ia cumprir. Ótimo. Você não pergunta nada, ela disse, me olhando de frente pela primeira vez naquela conversa. Não pergunto o quê? Como eu tô, se deu certo, se eu precisei de mais ajuda. Peguei o café. Tomei um gole antes de responder. Eu imaginei que se você precisasse, você achava um jeito de me avisar. E se não avisou é porque se virou. Ela ficou olhando para mim com uma expressão que eu não soube classificar. Não era gratidão, não era desconfiança. Era alguma coisa no meio, o jeito de quem está reavaliando uma conclusão que tinha tirado antes. Você não me conhece, ela disse. Conheço o suficiente para saber que você não é do tipo que pede quando não precisa. Ela não respondeu. Um cliente entrou, ela foi atender e a conversa ficou suspensa ali no balcão como aquelas coisas que a gente retoma quando pode e às vezes não retoma nunca. Mas eu voltei na semana seguinte. E na outra. Começou a virar hábito. Quando meu roteiro passava por Patos de Minas, e eu fui ajustando o roteiro para que passasse com mais frequência do que precisava, eu parava na padaria. Às vezes tomava só o café. Às vezes ficava mais tempo, quando ela tinha folga entre atendimentos. A conversa foi se construindo aos pedaços, sem pressa, sem plano, do jeito que as coisas se constroem quando nenhum dos dois está forçando. Aprendi que ela tinha estudado até o 2º ano do ensino médio e parado porque precisou trabalhar. Que gostava de ler quando conseguia livro emprestado,
que tinha lido 2 de uma biblioteca municipal que frequentava aos sábados, que dormia mal quando chovia forte porque o barulho da chuva a levava de volta para a noite do acostamento, e ela precisava de um tempo para lembrar que estava dentro de um quarto, com teto, com porta que fechava por dentro. Aprendi também que ela não falava do pai por iniciativa própria. O assunto aparecia só quando ela se esquecia de guardar, numa frase que escapava antes que ela pudesse segurar. Uma vez ela disse que o pai tinha sumido antes dela nascer direito e que ela não entendia como alguém podia não querer conhecer o próprio filho. A frase saiu com raiva, mas raiva do tipo que dói, porque por baixo dela tem saudade de algo que nunca existiu. Eu ouvi e não disse nada. O que eu ia dizer? Que eu conhecia o homem, que ele era meu irmão, que eu também fui embora quando era necessário ficar, por razões diferentes, mas com o mesmo resultado, uma criança crescendo sem pai e um irmão crescendo sem irmão. Segurei. Continuei segurando. Me convencionei de que o tempo certo ia aparecer, que ia existir um momento em que a revelação ia fazer sentido, em vez de fazer estrago. Mas o tempo certo é uma ilusão que a gente cria para não fazer o que precisa fazer agora. O golpe veio de onde eu não esperava. Numa tarde de maio, parado num posto na BR-146, fui conversar com um caminhoneiro conhecido, o Neném de Arcos, que rodava a região há tanto tempo quanto eu, e sabia de tudo um pouco porque parava em todo canto e ouvia mais do que falava. Estávamos no banco de cimento na frente do posto tomando refrigerante quando ele mencionou de passagem que tinha passado perto de Abaeté recentemente e que tinha sabido por alguém da região que o Gilmar Tavares, aquele que vendia calcário agrícola, estava adoentado. Adoentado como? Perguntei, tentando manter a voz no mesmo tom de antes. Ah, sei não. Problema de pressão, acho. Alguma coisa que obrigou ele a reduzir o trabalho. Tá vivendo mais quieto, menos movimento. Vi a chácara dele de longe, parecia que estava precisando de mão. Ficou quieto um pouco, tomou o gole do refrigerante. Você conhece ele? Perguntou, sem segundas intenções. De nome, eu disse. E mudei de assunto. Mas a notícia foi embora comigo. Grudou no banco do motorista, no retrovisor, no som do motor. Meu irmão estava doente e morando sozinho numa chácara perto de Abaeté, e eu estava a menos de 200 quilômetros carregando calcário de silêncio há 17 anos. Dirigi 3 dias seguidos sem dormir mais de 3 horas por noite. Comia mal, salgadinho de posto e café preto, recusava conversa nos pátios. Passava e repassava na cabeça tudo que ficou por dizer. As palavras que a gente gasta quando está com raiva e depois tenta esquecer, mas elas ficam gravadas em algum lugar que não tem borracha. Não fui até ele. Ainda não conseguia. Mas alguma coisa dentro de mim tinha começado a se mover, depois de 17 anos parada, como terra que range antes do desmoronamento. E eu não sabia ainda se o que vinha era cura ou destroço. Eu tinha chegado em Patos de Minas com uma carga de ração animal vinda de Uberlândia. Parei no pátio de sempre, tomei banho no posto e fui para a padaria com a naturalidade de quem tem o hábito tão instalado que já não precisa de desculpa. Dona Neuza estava no caixa, uma mulher de cabelo branco cortado curto e óculos de armação grossa, que me encarava sempre como se soubesse demais sobre todo mundo. Ela sabia. Daquele tipo de gente do interior que administra um negócio há 30 anos e, nesse processo, virou repositório involuntário da vida alheia. Vanessa estava nos fundos da padaria naquela tarde, aprendendo a fechar o caixa do dia com Dona Neuza. Tinha progredido no trabalho com a mesma disciplina quieta que eu havia percebido desde o começo. 3 meses se passaram desde a noite da chuva e ela estava diferente. Não transformada, não curada de nada, mas diferente da moça encharcada do acostamento. Tinha um chão embaixo dos pés que ela havia construído sozinha, tijolo por tijolo, e isso aparecia no jeito de se mover,
no tom de voz, na forma como olhava de frente, sem a defensividade constante de antes. Naquele dia, ela parecia diferente por outra razão. Sentei no banco do balcão, pedi o café de sempre. Dona Neuza trouxe ela mesma, porque Vanessa estava ocupada e ficou ali um segundo mais do que precisava, me olhando com aquela expressão que dizia que ela sabia de algo que eu ainda não sabia. Quando Vanessa apareceu, uns 20 minutos depois, eu entendi. Ela colocou no balcão, entre nós dois, uma folha de papel dobrada ao meio. O papel estava amarelado nas bordas, com aquela cor de coisa guardada há tempo em lugar que não era gaveta de arquivo. Era uma carta manuscrita, a letra miúda, em caneta azul desbotada. "Achei isso hoje", ela disse. Estava no fundo da mochila, dobrada dentro de um envelope que nem tinha selo, nunca tinha visto antes. Olhei para o papel sem tocá-lo. A letra na frente do envelope dizia apenas um nome: Dirceu. Senti o sangue parar por um segundo, depois voltar, mais rápido do que precisava. "De quem é?" perguntei, e minha voz saiu com uma calma que não era verdadeira. "Não sei", ela disse. "É da minha mãe, eu reconheço a letra, mas ela nunca me contou nada sobre nenhum Dirceu." Ela me olhou. Eu olhei para ela. No balcão entre a gente, o papel ficou ali, dobrado, esperando. "Você leu?" perguntei. "Li", ela disse sem desviar o olhar. "Não entendi tudo, mas entendi que minha mãe escreveu isso para um homem que ela queria que soubesse que eu existia, e nunca mandou." A xícara de café estava esfriando na minha frente. O salão da padaria estava com 2 outros clientes, um casal de idosos, que conversavam baixinho no canto. E o som de uma rádio vindo da cozinha que tocava modão antigo, numa frequência que parecia ter sido escolhida especificamente para me desestabilizar. Não disse nada por um tempo que deve ter sido longo demais, porque ela franziu o senho. "Você conhece esse nome?" perguntou devagar. "Conheço", eu disse. O silêncio que se instalou foi diferente dos silêncios anteriores entre a gente. Não era o silêncio confortável de 2 estranhos que aprenderam a coexistir. Era o silêncio de uma fissura, da rachadura que aparece no chão antes que ele ceda. Ela esperou. Eu juntei o que conseguia juntar. "Esse nome é o meu nome", eu disse. Ela ficou imóvel. Os olhos não piscaram. "Dirceu Tavares", eu disse. "Eu sou o irmão do seu pai. Lembro de cada detalhe daquele momento com uma nitidez que o tempo normalmente não preserva nas memórias comuns. O cheiro de pão que saía do forno dos fundos, a voz do cantor no rádio da cozinha, o barulho da cadeira do casal de idosos arrastando no piso de cerâmica, a expressão no rosto de Vanessa, que não era de raiva, não ainda. Era de alguém recebendo uma informação grande demais para caber de uma vez e que precisava ser processada em partes. Ela pegou o papel do balcão, dobrou de volta, colocou no bolso do avental. "Desde quando você sabe?" perguntou, e a voz era baixa, controlada, do tipo que fica controlada porque a alternativa é desmoronar. "Desde a noite em que você entrou no caminhão", eu disse. "Quando você mencionou o nome do seu pai, e você não falou nada, não sabia como falar." 3 meses, ela disse. 3 meses. Ela se afastou do balcão sem dizer mais nada. Voltou para trás do caixa. Eu fiquei sentado, com o café frio na frente, sem conseguir ir embora nem ficar. Dona Neuza passou por mim uns minutos depois, limpando o balcão com um pano, e disse baixinho, sem me olhar: "Dá tempo para ela respirar." Fui embora. Dormi mal no caminhão. Acordei antes do sol com aquela sensação de ter feito tudo errado. Não a revelação em si, porque essa era necessária, mas os 3 meses de omissão que antecederam ela. Existe um momento certo para dizer uma verdade e existe um momento em que você simplesmente a diz porque não tem mais como segurar. E a diferença entre os dois é o que vai definir quanto estrago a verdade faz ao chegar. Eu tinha perdido o momento certo há muito tempo.
Voltei na padaria 2 dias depois. Ela estava lá, atrás do balcão, e me atendeu com uma frieza que não era raiva declarada, mas era distância. Trouxe o café sem que eu pedisse, o que era sinal de que alguma coisa ainda continuava, mas não ficou para conversar. Eu não forcei. Na terceira visita ela falou. Li a carta umas 10 vezes, ela disse, cotovelo no balcão, olhando para o chão. Minha mãe escreveu que queria que alguém da família soubesse que eu ia nascer. Ela nunca te contou. Nunca. Pausa. Você sabia que ela e meu pai tiveram alguma coisa? Sabia que meu irmão tinha vivido aqui na região um tempo, antes de a gente brigar. Mas não sabia de você. Ela ficou quieta. A rádio da cozinha tocava outra coisa. Você foi me visitar por causa dele, ela disse. Não era acusação, era constatação. Comecei por causa dele, eu disse. Continuei por causa de você. Ela me olhou, por um tempo longo. Depois, assentiu com a cabeça, um aceno pequeno, do tipo que não concorda nem discorda, apenas registra. Nos dias seguintes, eu tentei ligar para o Gilmar. 3 vezes. A primeira e a segunda não atendeu. Na terceira, atendeu, ficou 1 segundo de silêncio quando eu disse meu nome e desligou. O silêncio do irmão dói diferente do silêncio de estranho. O estranho que não te responde não sabe quem você é. O irmão que não te responde sabe exatamente quem você é e decidiu que não vale a resposta. É um julgamento. Pequeno, silencioso, mas preciso como faca. Fui embora para a estrada, uma carga para o sul de Goiás, Quirinópolis, depois Itumbiara, depois voltando pelo Triângulo. Rodei 10 dias seguidos com o rádio quase apagado porque eu precisava ouvir o que estava dentro da minha cabeça sem interferência. O que estava dentro da minha cabeça não era agradável. Eu era um homem de 53 anos que havia passado décadas ajudando estranhos, com uma facilidade que nunca conseguiu aplicar em casa. Mas quando o meu próprio irmão precisou que eu ficasse, eu fui embora. E uma menina cresceu sem pai por causa disso também. Não só por causa disso, mas em parte, porque se eu e Gilmar não tivéssemos nos perdido, talvez ele não tivesse se distanciado de tudo. Talvez é a palavra mais pesada que existe. Pesa mais do que certeza, porque a certeza fecha uma porta e o talvez deixa ela entreaberta para sempre. Quando voltei a Patos de Minas em agosto, a situação tinha mudado mais uma vez. Vanessa me esperava na calçada em frente à padaria, quando eu estacionei o caminhão no pátio e vim a pé. Num fim de tarde com aquele calor seco de cerrado que resseca a garganta e faz a poeira da rua flutuar no ar cor de cobre. Ela estava em pé, os braços cruzados com um papel na mão. Não era a carta da mãe, era outra coisa. E pelo jeito que ela segurava, apertado contra o peito, eu sabia que o que estava escrito ali ia mudar mais alguma coisa que eu ainda não estava preparado para ter mudado. Dona Neuza me contou, ela disse, quando eu cheguei perto, que você e meu pai têm o mesmo sobrenome. Fiquei parado. Eu já sabia disso, eu disse. Eu sei que você sabia, ela disse. Mas eu não sabia. E faz diferença. O sol estava descendo atrás das casas e a luz ficava dourada e dura ao mesmo tempo, aquela luz de fim de tarde do interior mineiro que parece uma fotografia antiga. Bonita demais para ser real. Ela me olhou com os olhos que não eram de raiva nem de perdão. Eram de alguém que passou dias decidindo o que fazer com uma informação e chegou a uma conclusão que ainda custava a sair. Quero que você entregue uma carta para o meu pai, ela disse. Senti o peso daquilo pousar em mim como coisa física. Vanessa. Não precisa dizer nada agora, ela disse. Só precisa me dizer se vai ou não vai. O cheiro de pão ainda saía da padaria, mesmo naquele horário. As cigarras estavam começando o barulho do anoitecer, aquele som que enche o ar do interior e que a maioria das pessoas da cidade acha insuportável, mas que para mim, depois de décadas de estrada, é o único som que parece dizer que o dia chegou ao fim do jeito que devia. Olhei para ela, olhei para o papel na mão dela. Vou. Eu disse.
E senti, ao mesmo tempo, o alívio de quem finalmente parou de fugir e o medo de quem percebe que a estrada que está à frente é a mais difícil de todas. A carta de Vanessa ficou 3 dias no porta-luvas antes de eu conseguir sair do lugar. Era uma folha dobrada em 3, fechada com fita adesiva nas bordas, o nome do pai escrito na frente com aquela letra miúda dela. Eu olhava para aquele papel toda vez que abria o porta-luvas para pegar documento, e toda vez fechava de volta e saía rodando, inventando mais uma carga, mais um trecho, mais um motivo. No 4º dia, acordei antes do sol com o pescoço duro e a boca amarga de café velho, e me fiz a pergunta que eu vinha desviando faz 3 décadas. Até quando eu ia usar a estrada como lugar de fuga, antes de admitir que ela não levava para lugar nenhum que eu precisava chegar? Peguei o papel, coloquei no bolso da camisa, liguei o motor. A chácara ficava a uns 15 quilômetros de Abaeté, numa estrada vicinal de terra vermelha que o caminhão levantava em poeira seca. Era uma manhã de outubro com o céu sem nuvem, aquele azul do cerrado em tempo seco que parece pintado demais para ser verdadeiro. Avistei a chácara pela cerca de arame, construção simples de alvenaria com varanda na frente, um pé de manga velho fazendo sombra, galinheiro de tela atrás. Um carro velho no terreiro coberto de poeira que parecia não ter saído do lugar em semanas. Estacionei na frente do portão de madeira. Fiquei alguns minutos com as mãos no volante, ouvindo a lataria estalar no calor e o barulho de galinha lá no fundo e o silêncio do cerrado ao redor. Desci. O portão estava aberto. Entrei pelo terreiro de terra batida, chamando o nome dele em voz alta, não por costume, mas porque me pareceu a única coisa honesta a fazer, sem surpresa, sem esquema. Apenas o meu nome e o dele no ar do cerrado. Gilmar. Silêncio por um momento. Depois, o barulho de uma cadeira arrastando dentro da casa, passos no assoalho de madeira e a tela da porta da varanda se abrindo. Meu irmão estava mais velho do que eu esperava e, ao mesmo tempo, era exatamente o que eu devia ter esperado, porque 17 anos são 17 anos e nenhum dos dois estava 20 anos atrás. Tinha o cabelo mais grisalho do que escuro agora, o rosto marcado pelo sol e por alguma coisa que não era só sol. Tinha emagrecido, estava com uma camisa surrada de botão, com as mangas dobradas até o cotovelo e olhava para mim da varanda com um rosto que eu não sabia ler mais. Ficamos nos olhando por um tempo que não tinha medida. Não foi o abraço do filho pródigo. Não foi a cena de reconciliação que os filmes ensinam a esperar. Foi 2 homens velhos se olhando através de 17 anos de silêncio no terreiro de uma chácara de cerrado, num calor de outubro, sem saber qual palavra cabia primeiro. Dirceu, ele disse por fim, só meu nome. Mas na voz tinha alguma coisa que não era frieza. Trouxe uma coisa para você, eu disse. Tirei o papel do bolso da camisa. Segurei na mão estendida, sem chegar mais perto, deixando a distância entre a gente ser dele para resolver. Ele desceu os 2 degraus da varanda devagar, como quem tem cuidado com o próprio peso, e veio até mim. Pegou a carta, olhou para o nome escrito na frente. A mão ficou parada. Quem escreveu? Perguntou com uma voz que já sabia a resposta antes de perguntar. Vanessa, eu disse. Sua filha. Ele ficou olhando para o papel por um tempo longo. Depois virou de costas e foi para a varanda sem falar nada. Eu não sabia se era convite ou dispensa. Fui atrás. Sentamos nos 2 bancos de madeira da varanda, ele de frente para a porta, eu de frente para o terreiro e para o caminhão lá no fundo. Ele não abriu a carta de imediato. Ficou com ela no colo, as mãos em cima, olhando para frente. Como você encontrou ela? Perguntou. Contei. A noite da chuva, o acostamento da BR-365, o nome do pai que ela mencionou quase de passagem e que caiu dentro de mim como pedra em poço fundo, os 3 meses em Patos de Minas.
A padaria, a dona Neuza, a carta da Sônia que Vanessa achou na mochila sem saber o que era. Contei tudo sem cortar, sem embelezar, sem me poupar nas partes em que eu devia ter falado e não falei. Gilmar ouviu sem interromper. O perfil dele contra a luz do cerrado era familiar de um jeito que doía, porque era parecido demais com o rosto do meu pai. E o meu pai estava morto há 22 anos, e eu nunca tinha voltado para o cemitério onde ele foi enterrado. Quando terminei, o silêncio durou. Depois ele disse: "Eu tentei, Dirceu. 2 vezes eu tentei chegar até ela. A Sônia tinha sumido do endereço que eu conhecia, e quando eu achei um número novo, tinha um homem que atendia e dizia que ela não queria contato. Eu sei, eu disse. Ela contou para Vanessa. Ela contou? Recentemente, depois que Vanessa achou a carta. Ele fechou os olhos por um segundo. Depois abriu. Pegou a carta de Vanessa e começou a ler devagar, com aquela atenção de quem sabe que cada palavra custou alguma coisa para ser escrita. Eu olhei para o terreiro para não ficar olhando para ele. O pé de manga fazia uma sombra comprida no chão de terra. Tinha uma gamela velha do lado do galinheiro que balançava no vento fraco. Uma garça branca passou no azul lá em cima, sozinha, voando no sentido que eu não soube dizer se era norte ou sul. Quando Gilmar terminou de ler, dobrou a carta com cuidado. "Ela quer me conhecer?" perguntou com uma voz mais funda, mais despida. "Quer", eu disse, "mas nos termos dela. Ela passou a vida achando que você não quis saber dela. Reconstruir isso não vai ser rápido." "Eu sei. Vai doer nos dois." Mas ela pediu. "Isso já é mais do que qualquer um de nós merecia." Ele assentiu, lento. Ficamos ali por quase 2 horas. O sol foi virando de posição e a sombra do pé de manga se movendo devagar. Tomamos café ralo que ele fez sem me convidar, apenas apareceu com 2 xícaras e colocou uma na minha mão. Não falamos dos 17 anos de uma vez. Falamos de coisas que foram chegando devagar, a saúde, o trabalho reduzido, uma prima em comum que havia morrido 2 anos atrás, sem que nenhum dos dois soubesse a tempo. Pequenas coisas, mas eram as pequenas coisas que construíam o chão. Antes de eu ir embora, quando já estava no terreiro com a chave do caminhão na mão, ele falou da varanda. "Tava esperando que alguém fizesse a primeira coisa. Virei para olhar para ele." "Eu também", eu disse. Demorei mais do que devia. Ele não disse que estava tudo bem, porque não estava tudo bem ainda, e a gente era velho demais e honesto demais para fingir que estava. Mas acenou com a cabeça e eu subi no caminhão, e quando saí pela estrada de terra vermelha e olhei no retrovisor, ele ainda estava na varanda, de pé, olhando o caminhão ir embora. Não chorei na estrada. Não sou desse tipo, nunca fui. Mas eu fui com as mãos mais leves no volante do que eu tinha chegado, e isso era alguma coisa. Gilmar foi a Patos de Minas 1 mês depois. Não me avisou antes, o que me pareceu certo, porque não era um evento que precisava de organização. Era um homem indo ao encontro da filha com o coração na mão e sem garantia de nada. Fiquei sabendo por Dona Neuza, que me ligou no celular quando eu estava rodando perto de Patrocínio, dizendo apenas que ele tinha aparecido na padaria depois do expediente e que eu precisava saber. Cheguei tarde da noite e fui direto para a rua da padaria. As luzes do salão estavam apagadas, mas tinha luz nos fundos. Fiquei encostado na cabine com o casaco fechado contra o frio seco de novembro. Fiquei ali por horas. Não precisei saber o que estava acontecendo lá dentro. Precisei apenas estar do lado de fora caso fosse necessário. Às vezes a presença é isso: não entrar, não interferir, não resolver. Apenas estar. Quando Vanessa saiu, a cidade estava quieta e o cheiro de pão ainda escapava pela fresta da porta dos fundos. Aquele cheiro que ela ia carregar pelo resto da vida como memória de quando tudo começou a ter outro formato. Ela estava com os olhos vermelhos e andava devagar, como quem está com o peso distribuído de um jeito diferente do habitual. Me viu encostado no caminhão.
Veio até mim sem dizer nada. Ficou parada por um segundo na minha frente, então apoiou a cabeça no meu ombro por alguns segundos. Só isso, o tempo de um respiro fundo, antes de se afastar e ir embora pela calçada no sentido do pensionato. Não disse nada. Eu também não disse. Não era o tipo de momento que precisava de palavra. Fiquei olhando ela ir embora pela rua vazia, com o passo que não era mais o passo de quem não tem para onde ir. Depois subi no caminhão e fiquei olhando para o teto da cabine com o motor desligado. Pensei no meu pai, na terra vendida por pedaços e rancor, nos anos que a gente passa construindo muros, achando que está se protegendo, quando na verdade está só ficando mais sozinho dentro deles. Pensei na noite da chuva e na figura imóvel no acostamento que eu quase não parei para ver. A estrada estava lá fora como sempre esteve, silenciosa, comprida, aberta em direções que eu já havia percorrido tantas vezes que sabia de cor cada curva e cada trecho reto. Mas naquela noite ela me parecia diferente. Não como lugar de fuga, não como rotina, como alguma coisa que me havia trazido, depois de tudo, de volta para onde eu precisava estar. Não existe chegada sem estrada. E às vezes a vida precisa de uma noite de chuva grossa, de uma figura parada no acostamento, de um nome dito quase de passagem dentro de uma cabine escura, para lembrar a gente que as coisas que a gente abandonou ainda estão esperando. Só precisa ter coragem de parar. Você gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no meu canal. Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.